Epiteto é sem dúvida o estoico mais lembrado nos dias de hoje. O mais interessante é que ele nasceu no ano de 55 d.C. em Hierápolis, na Frígia, e morreu por volta de 135 d.C. em Nicópolis, antiga cidade localizada na entrada do Golfo Ambraciano, no Épiro. Filho de uma serva, recebeu o nome que era comumente dado a servos na antiguidade e que significa o adquirido. Seu senhor, Epafrodito, foi secretário imperial de Nero e de Domiciano. Chegando a Roma, Epiteto passou a frequentar a escola de Musônio Rufo. Tornando-se liberto, lecionou na Cidade Eterna, onde viveu de forma absolutamente despojada. Entre 89 e 94 d.C., quando Epiteto já era um filósofo reconhecido, Domiciano expulsou de Roma a ele e a todos os filósofos. Epiteto se retirou então para Nicópolis, onde abriu a sua escola de filosofia, que logo se tornou renomada. Ele tinha saúde fraca e era manco devido a um episódio em que seu mestre, enfurecido, começou a bater em sua perna com um artefato até quebrá-la. Enquanto Epiteto teria ficado calmo e segurando a dor para si mesmo, apenas alertando seu senhor de que se ele continuasse, ele quebraria sua perna. Assim como Sócrates, Epiteto nada escreveu, sendo que o seu pensamento chegou até nós através de seu aluno Lúcio Flávio Arriano Xenofonte, o qual fez anotações das lições de seu mestre. Contemporâneo de Plutarco e Tácito, Epiteto foi influente em seu tempo, tendo tido como amigo o imperador Adriano. Adriano foi imperador do Império Romano de 117 a 138 d.C. Ele era um homem culto e instruído, e era um grande admirador da filosofia estoica. Adriano também era tolerante com as correntes filosóficas religiosas, sendo que seu reinado foi um tempo de paz para o Império Romano. Epiteto e Adriano nunca se encontraram pessoalmente, mas eles se correspondiam regularmente. Marco Aurélio, imperador romano de 161 a 180 d.C., também foi um grande admirador e seguidor de seu pensamento. Inclusive o menciona em seu livro Meditações. Aulo Gélio e Luciano o elogiaram. Galeno escreveu um tratado em sua defesa, hoje perdido. Sua influência se difundiu na modernidade, tendo sido determinante para a construção do neo-estoicismo através de Justus Lipsius e Guilherme Duvar. O seu livro Manual de Epiteto, ou Equiridion, termo que em grego significa adaga, punhal, arma portátil ou livro portátil, uma espécie de manual, são apenas compilações das aulas de Epiteto, consistindo em um conjunto de citações para que o seguidor do estoicismo tenha sempre ao alcance da mão os princípios para enfrentar as dificuldades da vida e vencê-las. Segundo Botter, há 59 códices contendo no Equiridion, sendo que nenhum deles é anterior ao século XIV. Por isso, o que sabemos hoje sobre essa filosofia são basicamente de estudos retomados principalmente no século XV e no século XVII, e consequentemente a sua influência na filosofia moderna. A obra inicia com a ideia de Epiteto sobre as coisas que não estão sob o nosso controle. Epiteto afirmou: das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa, em suma, tudo quanto seja ação nossa. Observe que cabe ao nosso cuidado tudo que esteja a cabo das nossas ações resolver, ou seja, como eu me sinto, minha ambição, o que eu gosto, o que eu não gosto, meu amor, minha amizade, a raiva e o ódio. Perceba que meus encargos são como eu enxergo o mundo à minha volta, é algo interno à minha reflexão, como as coisas me parecem ser. Por exemplo, meu trabalho pode não ser ruim, e muito menos o ambiente dele ou mesmo as pessoas. Toda essa percepção é algo que cabe a mim, pois de outro modo, se eu me focasse em alterar a percepção do local, talvez nem fosse tanto quanto eu penso ser. O filósofo continua: não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, em suma, tudo quanto não seja ação nossa. Por natureza, as coisas que não são encargos nossos são livres, desobstruídas e sem entraves. As que não são encargos nossos são débeis, escravas, obstruídas de outrem. Ele quis dizer que as coisas que não são do nosso encargo, ou seja, as coisas que não podemos resolver diretamente, que não dependem da nossa vontade, estas são escravas no sentido de que não têm vontade própria, dependendo do valor que nós damos a elas, da nossa percepção da realidade. Assim, Epiteto prossegue:
Lembre-se então que se você ambicionar as coisas escravas por natureza, como o status social, sua reputação, opiniões dos outros, por exemplo, você estará trazendo para si entraves. Ou seja, você se afligirá, se inquietará e se tornará mesquinho, rancoroso e censurará tanto os deuses como os homens. Por outro lado, se pensarmos unicamente nas coisas que são suas, no que pode resolver, e aprender a separar o que é de outrem como é realmente. Ou seja, se não puder entender, por exemplo, que ao ser criticado por outro, deve buscar compreender se a crítica é justa ou injusta. Se justa, ser grato pelo que pode mudar. Se injusta, não se inquietar porque não diz respeito a você. Pois a sua reputação é externa a você e não convém que perca tempo se explicando, mas apenas que haja de forma digna. Ao conseguir essa separação de estado de espírito, ninguém jamais te constrangerá, ninguém te fará obstáculos e, consequentemente, você viverá de forma serena, sem censurar ninguém, nem acusará quem quer que seja, de modo algum agirá constrangido, ninguém te causará dano, não terás inimigo, pois não será persuadido em relação a nada nocivo. Então, ele afirma, se você almeja alcançar todas as coisas de tamanha importância ao mesmo tempo, deve lembrar de que é preciso que não se empenhe de modo comedido, ou seja, de que não fique tentando fazer tudo ao mesmo tempo, pois será preciso que saiba escolher bem o seu propósito. Terá que abandonar certas coisas completamente e, por ora, deixar outras coisas para depois. Ou seja, você não poderá construir uma família que seja capaz de carinho, respeito, retidão e amabilidade se você se dedicar e priorizar exclusivamente o seu trabalho para ter uma posição de prestígio, se afastando deles e não estando presente em suas vidas. Por isso, é preciso verificar as suas prioridades e os seus valores. Se almejar uma boa família, terá que dedicar-se a ela, não dando-lhes as sobras do seu amor, mas incluindo ela em seu projeto. Assim explica Epiteto. Mas se quiser aquelas coisas, referindo-se às virtudes de um homem sábio, e também ter cargos e ser rico, talvez não obtenha essas duas últimas, por também buscar as primeiras. E absolutamente não atingirá aquelas coisas por meio das quais unicamente resultam a liberdade e a felicidade. Assim ele aconselha a dizer a si mesmo, as paixões e as ambições externas é uma representação, e de modo algum o que se parece. Em seguida, faça uma avaliação sobre as coisas que são encargos nossos ou não. E, caso esteja entre as coisas que não sejam do nosso encargo, apenas diga a si mesmo, nada disso é para mim. Os soldados romanos no tempo do estoicismo eram homens extremamente ligados às forças militares, havia o endurecimento do caráter através da disciplina e dos valores romanos. Ter filhos era um sinônimo de prestígio social, quanto maior a família, maior a importância do homem. Há neles um grande espírito de autodefesa. Os soldados romanos possuíam grandes apreços por serem donos de terras para a agricultura familiar. Há uma valorização da propriedade e do trabalho árduo. O sentimento de pertencimento em relação ao Estado era elevado. Eles seguiam os ritos e eram extremamente ligados às tradições antigas. Por isso, o estoicismo é dotado de valores rígidos. Eles buscam fortalecer o espírito e afastar o homem do hedonismo, ou seja, do prazer como único propósito de vida. A filosofia, em geral, é antes de tudo um reflexo dos aspectos socioculturais de um povo. O estoicismo era o espírito do Império Romano na época. Quando Epiteto começou a lecionar filosofia, o Império Romano já passava por grandes conturbações políticas. Os valores romanos clássicos estavam se perdendo e o hedonismo ganhava força. No período de fartura começava a minar, o Império enfrentava dificuldades para manter suas fronteiras e as revoltas e guerras civis e políticas em seu território se tornavam um problema. A crise se intensificaram quando o povo romano, na primeira metade do século I d.C., passaram a abandonar as tradições da família típica romana e ter muitos filhos, passou a deixar de ser um sinônimo de prestígio. Essa infertilidade social vai influenciar na queda do Império Romano, à medida que os descendentes dos bárbaros passam a ocupar cargos dentro do governo. Quando Epiteto fala, ele fala para o típico romano, centrado nas tradições, nos valores clássicos de família, justiça, compaixão, propriedade, vida militar, orgulho de ser romano. Pois o estoicismo era a filosofia considerada como oficial do Estado. Grandes imperadores foram educados por mestres adeptos do estoicismo. Por que digo isso? Pois às vezes, as pessoas defendem valores opostos e confundem os ensinamentos estoicos, pegando apenas aquilo que agrada a ela, desprezando a base metafísica da filosofia. Ao falar sobre a importância de refrear os desejos e adquirir um posicionamento de aceitação diante das coisas que são inevitáveis, Epiteto afirma que o propósito do desejo é obter o que se deseja, enquanto o propósito da repulsa é não se deparar com o que se evita. Ou seja, o propósito da vida é buscar a felicidade e ter momentos prazerosos. É o que desejamos.
Por isso, tememos a morte, pois a morte é o fim do homem, inevitável e invencível. Logo, Epiteto explica que evitamos aquilo que freia os nossos desejos. Temos medo e não queremos sentir essa negação do prazer e do desejo. Por isso, ele diz que quem falha no desejo não é afortunado, assim como quem se depara com o que evita é desafortunado. Somente rejeite as contrárias à natureza, pois assim não te deparará com nenhuma coisa que evita. Caso rejeites a doença, a morte ou a pobreza, serás desafortunado. Então, retira a repulsa de todas as coisas que não sejam encargos nossos e transfere para as coisas que, sendo encargos nossos, são contrárias à natureza. Observe que Epiteto diz que a morte não é parte de nosso encargo, mas a forma como aceitamos estas sim faz parte do nosso encargo. Marcos Aurélio traz um exemplo melhor deste conceito, pois ele tinha o hábito de pensar na morte como algo natural e inevitável. Ele pensava que a qualquer momento ele e seus familiares poderiam morrer. Assim, imaginava as piores tragédias possíveis, para que, aceitando essa possibilidade, não se mergulhasse na frustração e no medo de morrer ou perder os seus entes queridos. Pois todos somos mortais e voltaremos de onde viemos, e lidar com a perda é o melhor que podemos fazer. Por isso Epiteto adverte: por ora, suspende por completo o desejo, pois se desejar alguma das coisas que não sejam encargos nossos, necessariamente não será afortunado. Das coisas que são encargos nossos, tantas quantas seria belo desejar, nenhuma está ao teu alcance ainda. Assim, faz uso somente do impulso e do refreamento sem excesso, com reserva e sem constrangimento. O pensamento mais completo sobre isso de Epiteto é que para cada uma das coisas que seduzem, tanto as que se prestam ao uso quanto as que são amadas, você deve lembrar de dizer de que qualidade ela é, começando a partir das menores coisas. Caso você ame um vaso de argila, diz que eu amo um vaso de argila, mas compreendo de que ele é somente uma peça de argila, pois se ele se quebrar, não te inquietarás. Quando beijares ternamente o teu filho ou tua mulher, diz que beijas um ser humano, pois se morrerem, não te inquietarás demasiadamente. Segundo Epiteto, quando estiver prestes a empreender alguma ação, você deve recordar de que qualidade ela é. Por exemplo, se for ao banco, considere o que acontece no caminho até ele. Pessoas que estão apressadas, distraídas no trânsito, falta de vaga para estacionar, possibilidade de assalto, filas para entrar, longas esperas, funcionários estressados. Empreenda a ação com mais serenidade, dizendo a si mesmo prontamente: quero resolver o meu problema e manter a minha escolha segundo a natureza. E do mesmo modo para cada ação, pois se houver algum entrave no banco, terá sempre em mente: eu não queria unicamente vir ao banco, mas também manter a minha escolha segundo a natureza e resolver um problema. E não conseguirei adequadamente se me irritar com os acontecimentos. Uma vez que as coisas não inquietam os homens, as coisas não têm este poder. O que muda o espírito do homem, o que lhe traz a ira ou a dor, são as suas opiniões sobre as coisas. Por exemplo, a morte nada tem de terrível, mas é uma opinião a respeito da morte, de que ela é terrível, que faz com que tenhamos medo da morte e covardia em nossas ações. Então, quando ocorrerem entraves em nossa vida, ou inquietações ou aflições, jamais consideraremos outra coisa ou causa como motivo, senão nossas percepções e opiniões sobre os eventos. Por isso, Epiteto considera que é um comportamento do homem que não se educou, acusar os outros pelas coisas que ele próprio faz erroneamente, bem como um comportamento de quem começou a se educar, acusar a si próprio, e de quem já se educou, não acusar os outros nem a si próprio. O sexto conselho de Epiteto recomenda que não se exalte por nenhuma vantagem que não seja sua, ou seja, por uma qualidade que é do outro. Se um cavalo dissesse, exaltando-se, sou belo, isso seria tolerável. Mas quando você, exaltando-se, disser, possuo um belo cavalo, entenda que a beleza não é sua, a qualidade de belo é do cavalo. Deste modo, quando utilizar as representações segundo a natureza, prefira exaltar-se por um bem que depende de ti mesmo. Ou seja, você não deve pensar ser melhor do que ninguém porque se casou com alguém bonito, nem mesmo contar vantagem que tem uma família muito rica, pois estarás exaltando a qualidade de outrem e não sua. O próximo conselho de Epiteto refere-se à prudência e à disciplina que deve se acautelar um homem. Ele diz a seguinte metáfora: se for em uma viagem marítima e se sair para fazer provisões de água quando o navio estiver ancorado, poderá também pegar uma conchinha e um peixinho pelo caminho. Mas é preciso que mantenha o pensamento fixo sobre o navio, voltando-se para conferir o seu chamado continuamente.
Não fique distraído ao ponto de que o capitão chame e não consiga ouvir o chamado. Assim também é na vida. Cheia de distrações e prazeres, mas se o capitão te chamar, você deve correr para o navio, abandonando tudo, sem voltar para trás. E se for velho, nunca te afaste muito do navio, para que um dia, quando o piloto te chamar, não fiques para trás. Perceba que um homem diligente mantém seu foco naquilo que é importante, nunca cedendo aos prazeres desenfreados, e quanto mais a idade lhe ensina, mais deve ser consciente de sua força e adotar a prudência como aliada. Outro ponto fundamental é que você não deve buscar que os acontecimentos aconteçam como você quer ou como o seu desejo, mas queira que aconteça como acontecem, e tua vida terá um curso sereno. É sempre uma perturbação viver a vida imaginando que tudo deveria ser diferente. Sabe aquela pessoa que para tudo diz: "Ah, se fosse eu, faria assim. Ah, ele fez isso, mas está errado, eu queria que fosse assim." Este comportamento de não aceitar os acontecimentos e querer que fosse de outro jeito é penoso para nossa alma, alimenta a frustração. Epiteto ainda pontua que a doença é entrave para o corpo, mas está sobre o seu domínio decidir se ela será um entrave para a sua felicidade. E aconselha que diga isso para cada uma das coisas que sucedem contigo. E irá descobrir que o entrave é fruto mais dos nossos pensamentos e opiniões do que da doença em si. Quanto a cada uma das coisas que acontecem com você, lembre-se, voltando a atenção para ti mesmo, de que buscar alguma capacidade que sirva para cada uma delas, ou seja, no caso de ver uma bela mulher, descobrirá para isso a capacidade de autodomínio. Caso uma tarefa extenuante se apresente, descobrirá a perseverança. Caso a injúria aflinja você, aprenderá a paciência, habituando a sua mente a buscar a capacidade de resolver problemas e manter a sua moral. As representações não te arrebatarão. Epiteto aconselha ainda: jamais, a respeito de coisa alguma digas, eu a perdi. Prefira dizer, eu a restituí ao lugar de onde veio. O filho morreu, foi restituída ao cosmo e à natureza. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade foi-me subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau? O que te importa por meio de quem aquele te dá, a pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem, do mesmo modo de que se instalam em uma hospedaria. Não se trata de abrir mão das coisas, não sentir nada, ser frio e indiferente. Epiteto apenas aconselha que se você ficar remoendo tais eventos dentro de si, você irá perder o controle sobre si mesmo e abrirá o caminho para as paixões e as turbulências da alma. Por isso, você pode lutar pela sua propriedade, ter o seu luto, mas não deve fazer disto um sofrimento desmedido. No 12º conselho, Epiteto diz: se quer progredir, abandone pensamentos como este. Se eu descuidar dos meus negócios, não terei o que comer. Se eu não punir o servo, ele se tornará inútil. Pois é melhor morrer de fome, sem aflição e sem medo, que viver inquieto na fartura. É melhor ter um servo ruim do que você ficar infeliz remoendo sua incompetência. Começa a partir das pequenas coisas. Se por acaso derrama um pouco de azeite, ou se for roubado um pouco de vinho, diga a si mesmo: por esse preço é vendida a ausência de sofrimento. É esse o preço da tranquilidade. Nada vem de graça. Quando chamar o servo, pondere que seja possível que ele não venha te atender, ou se vier, que ele não faça o que você idealizou. Mas a posição dele não é tão boa para que dele dependa a sua tranquilidade. Ainda aconselha: se quer progredir, conforme-se em parecer insensato e tolo quanto às coisas exteriores. Ou seja, não fique olhando para o quintal do vizinho e pensando que parece bem organizado ou melhor que o teu. Ao invés disso, concentre-se em melhorar o seu quintal, mas porque isso lhe agrada, e não porque comparou com o do outro. Não pretenda parecer saber de coisa alguma, ser arrogante. E caso pareça ser alguém importante para alguns, desconfie de ti mesmo, pois sabe que não é fácil guardar a sua escolha, mantendo-a segundo a natureza, e ao mesmo tempo agradar as coisas exteriores. Ou seja, aquele que cuida da vida dos outros, se descuida da própria vida. Eis que necessariamente quem cuida de uma descuida da outra. Ainda sobre o controle sobre as coisas externas, Epiteto continua: se você quiser que teus filhos, tua mulher, teus amigos vivam para sempre, és tolo, pois quer que as coisas que não são teus encargos sejam encargos teus.
como também que as coisas de outrem sejam tuas, ou seja, você não detém o controle sobre a vida dos outros, ou mesmo das ações ou de suas paixões. Do mesmo modo, se quiser que o servo não cometa falta, você está sendo insensato, pois desejo que o vício não seja o vício, mas outra coisa. Essa sensação leva à ansiedade e à frustração. Mas se quiser não falhar em seus desejos, isso você pode. Então exercita o que você pode. Você será o seu senhor, ou o senhor do seu próprio destino, se puder conservar ou afastar as coisas desejadas ou não desejadas por cada um. Então, quem quer que deseje ser livre, não pode se ocupar e nem querer evitar o que dependa de outros. Senão, necessariamente será escravo do estado de espírito do outro. Lembre-se que é preciso que você se comporte como em um banquete. Se um prato for servido a você, estenda a mão, pegue a sua parte disciplinadamente. Se algum prato pular a sua vez, não o persiga, espere educadamente que venha novamente. Haja do mesmo modo em relação aos seus filhos, à sua mulher, aos encargos, à riqueza, e um dia será um homem de respeito e virtuoso. Porém, se não tomar as coisas mesmo quando forem colocadas diante de você, mas as desdenharem, neste momento não somente serás um conviva dos deuses, mas governarás com ele. Agindo dessa maneira, sem se infligir por essas pequenas coisas, sem orgulho ou ambições desmedidas, você se aproximará dos valores como os de Diógenes, Heráclito e seus semelhantes foram por méritos divinos e assim foram chamados de grandes homens. Diógenes e Heráclito fizeram parte das escolas filosóficas do cínico e pregavam um desapego total das tradições, sentimentos e rituais criados pelo homem. Epiteto também diz: quando vir alguém aflito, chorando pela ausência do filho ou pela perda de suas coisas, toma cuidado para que a representação de que ele esteja envolto em males externos não te arrebate. Ou seja, não tome para si todo este sofrimento, pois estes acontecimentos que oprimem este conviva não é por si capaz de oprimir a ninguém, mas apenas a opinião sobre o acontecimento em si mesmo. No entanto, não hesite em solidarizar com ele com tuas palavras, e caso caiba, em se lamentar junto, mas tome cuidado, para também não se afligir copiosamente por dentro. É parte do ser humano ser empático e sentir as emoções junto ao seu semelhante que teve uma sorte ruim. E cabe ao homem confortar o seu semelhante, porém toma cuidado, para não fazer da dor do outro um sofrimento seu. Eis que os eventos por si só não são capazes de causar tal dor, mas sim as opiniões sobre ele. Lembre-se de que você é um ator de uma peça teatral, sendo direcionado e regido assim como o autor da peça escreveu. Se o cosmo quiser que a sua peça, ou seja, sua vida, seja breve, breve ela será. Se ele a quiser longa, longa será. Se o destino quiser que você interprete o papel de mendigo, é para que interprete este papel com talento. E da mesma forma, se ele quiser que você interprete o papel de coxo, de magistrado, de homem comum. Por isso é teu. Interpretar belamente o papel que é dado. Mas escolhê-lo cabe a outro, ou seja, às circunstâncias da vida. No 18º conselho, Epiteto diz: quando o corvo crocitar maus auspícios, que a representação destes agouros não te arrebate, mas que você prontamente efetua a distinção e diga: isso nada significa para mim, ou ao meu pequenino corpo, ou às minhas pequeninas coisas, ou à minha reputaçãozinha, ou aos meus filhos, ou à minha mulher. Tenha em mente de que se eu quiser, todas as coisas significam bons auspícios para mim. Pois se alguma dessas coisas ocorrer, ser um benefício delas depende de mim. Eis que você pode ser invencível se não se engajar em lutas nas quais vencer não depende de você. Mas ainda, afirmou Epiteto, ao ver alguém muito bem elogiado pelo povo, ou muito poderoso, ou mais estimado, preste muita atenção para que jamais acredite, e jamais seja tomado pela representação de que ele seja feliz. Pois se a essência do bem está nas coisas que são encargos nossos, não haverá espaço nem para a inveja, nem para o ciúme. Tu mesmo não irás querer ser nem general, nem pitranes ou cônsul, mas sim um homem livre de tais sentimentos e da escravidão do desejo pelas coisas que não são de nosso encargo. Lembre-se de que não é insolente quem ofende ou agride, mas sim a sua opinião segundo a qual ele foi insolente. Então, quando alguém provocar você, saiba que é o seu juízo que te provocou. Portanto, em primeiro lugar, tenta não ser arrebatado pela representação da insolência.
uma vez que quem ganhar tempo e prazo mais facilmente será senhor de ti mesmo. Que estejam diante dos teus olhos, ou seja, que você aprenda a aceitar a cada dia a morte, o exílio e todas as coisas que se afigurem terríveis, sobretudo a morte. Assim, jamais ponderará coisas abjetas, nem aspirará a coisas algumas excessivamente. Pois devemos ter em mente que as coisas terríveis que acreditamos ser vítimas nesta vida são, na verdade, nossa excessiva valoração e preocupação com o evento. Controlar isso torna você dono de si mesmo. Se aspiras à filosofia, se prepare, a partir de agora, para que quando ridicularizarem você, para quando rirem de ti, para quando indagarem, subitamente, ele nos volta filósofo? E de onde vem essa gravidade no olhar? Epiteto adverte, não adquire tal gravidade no olhar, mas, como quem é designado a este posto pela divindade, se agarra às coisas que afiguram as melhores para você. Lembre-se que se você ficar fascinado a essas mesmas coisas, os que primeiro rirem de você, depois te admirarão. Mas, se você se deixar vencer por eles, receberá a risada em dobro. Outro conselho é que, se alguma vez voltar-se para coisas exteriores por desejar agradar alguém, saiba que você perdeu o rumo. Basta que sejas filósofo em todas as circunstâncias. Mas, se desejares também parecer filósofo, deverá exibir-se apenas para ti mesmo. Será o suficiente. Que este raciocínio não oprima você e nem perturbe a sua paz. Viverei sem ser honrado, e ninguém serei em parte alguma. Pois se a falta de honra é um mal, como o é, não se pode ficar em mau estado por causa de outro, de encargos que não são nossos, não mais do que em situações vergonhosas. Ou seja, a reflexão nossa deve recair apenas sobre a ação vergonhosa que faz parte do nosso controle, aquilo que foi a nossa falha, a qual devemos corrigir. Porém, os aspectos externos a nós, como a calúnia, a injúria, a fofoca praticada por outros, não devem ser encargos de preocupação nossa. Epiteto questiona: é ação tua obter um cargo público ou ser convidado para um banquete? De modo algum é. Isto é uma decisão que está nas mãos de outros. Como então não obter um cargo ou não ser convidado para um banquete é ser desonrado? Pois só é preciso que seja alguém unicamente em relação às coisas sob seu encargo, coisas nas quais pode ser do mais alto valor. Epiteto ainda faz uma reflexão sobre como as pessoas oportunistas ficarão desapontadas quando não ver você nesses altos cargos, pois não terão de você uns trocados nem favores. Quem disse a você que essas coisas estão sob o seu encargo e não são ações de outrem? Quem é capaz de dar ao outro o que ele mesmo não possui? Obtém posses, diz alguém, para que também nós a tenhamos junto com os teus ganhos um ganho nosso. Se eu puder obter posses, mantenha-me digno, leal e magnânimo. Desejo que me indique o caminho, e as obterei com o fruto do meu trabalho. Mas se acontecer que eu perca os meus bens, os que me são próprios, faça a seguinte reflexão: para que conservarei coisas que não são bens? O que desejais mais, dinheiro ou um amigo leal e digno? Para Epiteto, um homem pode ajudar a pátria de várias formas, não apenas na guerra, pois não há sandálias por intermédio do ferreiro, nem armas por intermédio do sapateiro. Mas basta que cada um cumpra a ação que lhe é própria. Se fornecer para a pátria outro cidadão leal e digno, isso seria em si um benefício. Outro ponto é, se alguém receber maiores honras do que você em um banquete, em uma saudação, ou ser acolhido no conselho, e se essas coisas forem um bem, é preciso se alegar por seu conterrâneo que as obteve. Mas, se forem males, não sofra porque não as obtivestes. Lembra que não pode, se não agir para obter coisas que não são encargos nossos, merecer uma parte igual dos que agem para obtê-las. Como quem não vai periodicamente à porta de alguém pode obter o mesmo de quem vai. Quem acompanha, o mesmo que quem não acompanha. Quem elogia, o mesmo que quem não elogia. Seria injusto e insaciável se não pagando o preço pelo qual aquelas coisas são vendidas, desejasse obtê-las gratuitamente. Por quanto é vendida um alface? Que custe uma moeda. Então, quem não pague a moeda e ao invés disso rouba o alface, e você que não o deseja roubar e não pegou o alface, não pensa ter menos do que quem a roubou. Pois,
Do mesmo modo que ele possui a alface de forma indigna, você possui a consciência honesta e tranquila. Assim também é neste caso quando não for convidado para um banquete de alguém, pois não deste ao anfitrião uma quantia pela qual ele vende a refeição. Neste caso, ele a vende por elogios, por obséquios e bajulações. Se você pensar ser vantajoso pagar o preço pela qual ela é vendida, bajular e mendigar a preço, então pague. Mas se quer a consideração sem nada pagar por ela e obtê-la, é insaciável e estúpido. Então questiona Epiteto: nada tens no lugar da refeição abundante? Com certeza. Não terás que elogiar quem não quer elogiar, nem aturar os que estão diante da porta dele. Essa é a sua recompensa, o espírito em paz e serenidade. Epiteto explica que aprende-se o propósito da natureza a partir do que não discordamos uns dos outros. Por exemplo, quando o servo de outrem quebra um copo, tem-se prontamente à mão que isso acontece. Então, se o teu copo se quebrar, sabe que é preciso que hajas tal como quando o copo de outrem se quebra. Do mesmo modo, transfere isso também para as coisas mais importantes. Morre o filho ou a mulher de outrem. Não há quem não diga, é humano. Mas, quando morre o próprio filho ou a própria mulher, diz-se prontamente, ó, desafortunado que sou. É preciso que lembre-se como nos sentimos quando ouvimos as mesmas coisas acerca dos outros. Do mesmo modo que um alvo não é fixado para não ser atingido, assim também a natureza do mal não existe no cosmo. Ou seja, o cosmos faz tudo de forma que tem que ser feita, perfeita, sem as concepções de bem ou de mal, pois esse significado somos nós que damos aos eventos. Por exemplo, se você entregasse seu corpo a quem chegasse, você se irritaria? Provavelmente sim. E por que entregar o seu pensamento a quem quer que apareça? Para quê? Para que, se ele te insultar, seu pensamento se inquiete e se confunda? Não tem vergonha por isso? Observe que Epiteto aconselha ao silêncio. Não devemos sair por aí dando opiniões à torta e à direita ou falando dos nossos sentimentos e pensamentos para terceiro. Pois se o outro nos insultar, estaríamos sendo tolos em ter dado aos caminhos para nossa conturbação. A respeito de cada ação, examine o que antecede a ação e o que sucede, e então empreende. Senão, primeiro você se entusiasmará. E por não ter ponderado sobre as consequências, depois, quando essas se mostrarem vergonhosas, desistirá. Quer vencer os Jogos Olímpios? Também eu, pelos deuses, pois é uma coisa bela. Mas examinará o que antecede o que segue a tal vitória, e então empreenderá a ação. É preciso ser disciplinado, submeter-se ao regime alimentar, abster-se de guloseimas, exercitar-se obrigatoriamente na hora determinada, tanto no calor como no frio, não beber água gelada nem vinho, mesmo que ocasionalmente. Em suma, é preciso confiar no treinador como se confia no médico. Depois, é preciso lançar a luta e, por vezes, machucar as mãos, torcer os tornozelos, engolir muita areia, às vezes aceitar mesmo depois de tanto ter treinado, depois de tudo isso, ser vencido. Tendo examinado essas coisas, deve avaliar se para você compensa. Caso ainda queira, torne-se um atleta. Se não se dedicar firme ao seu objetivo, agirá do mesmo modo que as crianças se comportam. Ora elas brincam de lutador, ora de gladiador, ora tocam trombetas, depois encenam uma tragédia. Também você será ora atleta, ora gladiador, depois orador, em seguida filósofo. Mas nada será a tua alma toda. Como um macaco imitará tudo o que vê. Uma coisa após a outra te agradará, pois nada empreenderá após o exame e investigação, mas agirá ao acaso, sem o ardor. Homem, examina primeiro de que qualidade é a coisa, depois observa a tua própria natureza para saber se pode suportar. Deseja ser pentatleta ou lutador? Olhe os teus braços e coxas. Observe teus flancos, pois cada um nasceu para uma coisa. Você acredita que, sendo filósofo, pode comer do mesmo modo, beber do mesmo modo, ter regras e falta de humor semelhante? É preciso que faças vigília, que suporte fadigas, que te afaste de tua família, que seja desprezado pelos servos, que todos riam de você, que tenha menor parte de tudo, nas honras, nos cargos públicos, nos tribunais e em todo tipo de assunto de pequena monta. Examina essas coisas se quer receber em troca delas a ausência de sofrimento, a liberdade e a tranquilidade. Caso contrário, não te envolva. Não seja como as crianças, agora filósofo, depois cobrador de impostos, em seguida orador, depois procurador de César. Essas coisas não combinam. É preciso que seja um homem bom ou mau.
É preciso que cultive a sua própria faculdade diretriz ou as coisas exteriores. É preciso que assuma a arte acerca das coisas interiores e acerca das exteriores. Isto é, que assuma o posto de filósofo ou de homem comum. Epiteto prossegue. As coisas convenientes são, em geral, medidas pelas relações. Ele é seu pai. Isso implica que cuide dele, que ceda a quase tudo sobre o seu teto, que o tolere quando te insulta, quando te castiga. Mas ele é um mau pai? De modo algum. Pela natureza está unido a um bom pai, que cumpre o seu dever de educar o filho. Meu irmão é injusto? Mantenha o teu próprio posto em relação a ele. Não examine o que ele faz, mas o que é dado a você fazer, e a sua escolha estará segundo a natureza. Pois se não quiser, o outro não causará dano a você, mas sofrerá dano quando supuser ter sofrido dano. Deste modo, então, descobrirá as ações convenientes com o vizinho, para com o cidadão, para com o general, se te habituar a considerar as relações. Quanto à piedade em relação aos deuses, sabe que o mais importante é o seguinte: que possua juízo correto sobre eles, que eles existem e governam todas as coisas de modo belo e justo, e que te dispõe a obedecê-los e aceitar todos os acontecimentos, seguindo-os voluntariamente como realizações das mais elevadas inteligência. Assim, não censurará jamais os deuses, nem os acusará de terem esquecido de você. Mas isso só é possível se tirar o bem e o mal das coisas que não são encargos nossos, e as colocares nas únicas coisas que são encargos nossos. Pois se supusermos boas ou más alguma coisa que não são encargos nossos, quando nos atingires como quer, ou te deparar com as que não quer, você irá censurar e odiar aquele que pensa ser responsável. Pois é natural a todo vivente evitar e afastar-se das coisas que se afiguram nocivas e de suas causas, como também buscar e admirar as coisas benéficas e as suas causas. Então é inconcebível que alguém, pensando sofrer algum dano, alegre-se com aquele que parece danoso. Do mesmo modo, também é impossível que se alegre com o próprio dano. Daí também isto é um pai ofendido pelo filho quando não partilha com este as coisas que a este parecem boas. Polineces e Teócles também agiram assim, por acreditar que a tirania fosse um bem. Em razão disso, o camponês insulta os deuses, bem como o marinheiro, o comerciante, os quais perdem as mulheres e os filhos. Pois aí onde está o interesse, há aí também a piedade. Quem cuida do desejo e da repulsa como se deve cuidar, também do mesmo modo da piedade, convém fazer libações, sacrifício e oferecer primícias, segundo os costumes ancestrais de cada um, mas de um modo puro, não de um modo indolente, nem descuidado, nem mesquinho e nem acima da própria capacidade. Além disso, quando você for aconselhado, lembra quais conselhos você acolheu e quais, desobedecendo, recusará ouvir. Escolha sabiamente a quais pessoas deve ouvir. Siga o conselho de quem faz o mesmo que aconselha e obtém resultados com isso. Epiteto orienta que fixe a partir de agora um caráter e um padrão para si próprio, que guardará quando estiver sozinho, ou quando te encontrará com os outros. Na maior parte do tempo, fica em silêncio, ou com poucas palavras, fale o que é necessário. Raramente apenas quando a ocasião pedir, fale algo, mas não sobre coisas ordinárias. Nada sobre lutas de gladiadores, corridas de cavalo, nem sobre atletas, nem sobre comidas ou bebidas. Assuntos falados por toda a parte. Sobretudo, não fale sobre os homens, recriminando-os, ou elogiando-os, ou comparando-os. Então, se for capaz, conduza a tua conversa e a dos que estão contigo para o que é conveniente. Porém, se te encontrar isolado em meio a estranhos, guarde o silêncio. Não ria muito, nem sobre muitas coisas, nem de modo descontrolado. Recuse a fazer juramentos, se possível por completo. Senão, à medida do possível. Põe de lado os banquetes de estranho e de homens comuns. Mas se um dia surgir a ocasião propícia, mantenha-se atento e jamais caia na vulgaridade. Pois sabe que, quando o companheiro for impuro, quem convive com ele necessariamente se torna impuro, mesmo que, por acaso, esteja puro. Acolhe as coisas relativas ao corpo na medida da simples necessidade, alimentos, bebidas, vestimentas, serviçais, mas exclui por completa a ostentação ou o luxo. Quanto aos prazeres de Afrodite, deve-se preservar ao máximo até o casamento. Mas se te engajar neles, é preciso tomá-los conforme o costume, ou seja, manter a fidelidade. No entanto, não seja grave nem crítico com os que fazem uso deles, nem anuncie repetidamente que tu próprio não tenha o hábito de fazer. Se te disseres que alguém maldosamente falou coisas horríveis de você,
não te defenda das coisas ditas, mas responde que ele desconhece meus outros defeitos, ou não mencionaria somente esses. Não é necessário ir frequentemente a espetáculos, mas se surgir uma ocasião propícia, não mostre preocupação com ninguém senão contigo mesmo, isto é, quer que aconteçam somente as coisas que acontecerem, e que vença somente o vencedor, pois assim você não causará entraves a ti mesmo. Abstenha por completo de agitar, rir de alguém ou se comover. Uma vez tendo saído do espetáculo, não fale muito sobre o que lá se passou, na medida que isso não levará você a ser corrigido, pois, a partir de tal ação, será evidente que admirastes o espetáculo. Nem ao acaso nem prontamente vá a palestras dos outros, mas se fores, guarde um caráter ao mesmo tempo reverente, equilibrado e cordial. Quando for se encontrar com alguém, sobretudo algum, entre os que parecem proeminentes, indaga você mesmo o que Sócrates ou Zenão faria em tais circunstâncias, e não te faltarão meios para agir convenientemente. Quando for encontrar alguém do grupo dos muitos poderosos, considere a possibilidade de que não o achará em casa, de que será impedido de entrar, de que as portas se fecharão para você, de que ele não dará atenção a você, e se ainda assim for conveniente ir, vá. Mas suporte os acontecimentos e jamais diga a você mesmo, isso não vale tanto. Pois orientar-se pelas coisas exteriores é próprio do homem comum. Nas conversas desiste de lembrar frequentemente e demasiadamente de contar vantagem das suas ações e aventuras perigosas, pois não é prazeroso para os outros ouvirem as coisas que acontecem com você da mesma forma que é para você lembrá-las. Desiste também de provocar risadas, pois tal atitude revela vulgaridade, como também pode fazer com que os teus próximos percam o respeito por você. Dar início a conversas vergonhosas é perigoso. Quando isso ocorrer, se a ocasião for propícia, repreenda quem se comporta assim. Se a ocasião não for propícia, mostra por meio do silêncio, do rubor e de um ar sombrio que está descontente com a conversa. Quando aprender a representação de algum prazer, ou de alguma outra coisa, cuide dos seus impulsos e não seja arrebatado pelo prazer. Que o assunto espere você. Conceda um tempo para você mesmo. Lembre então destes dois momentos, um ao qual desfrutará o prazer, outro posterior ao qual, tendo desfrutado, você se arrependerá e criticará a você mesmo. Compare então esses dois momentos, o quanto, se abster desse prazer, você se alegrará e elogiará a ti próprio. Porém, caso a ocasião seja propícia para empreender a ação do prazer, tome cuidado, que não te vençam sua doçura e a sua sedução. Compara isso ao quão melhor será para você ter a ciência da abstenção da vitória sobre a volatilidade dos prazeres. Quando discernir que deve fazer alguma coisa, faça. Jamais evite ser visto fazendo-a, mesmo que a maioria suponha algo diferente sobre a ação, pois se não for agir corretamente, evite a própria ação. Mas se for agir corretamente, porque teme os que repreenderão você incorretamente. Epiteto continua. Assim como o dia e a noite possuem pleno valor quando em uma proporção disjuntiva, mas não em uma conjuntiva, assim também tomar a maior parte da comida tem valor para o corpo, mas não o valor comunitário que é preciso observar em um banquete. Quando então comer com alguém, lembra de não ver somente o valor para o corpo dos pratos postos à tua frente, mas também é preciso que guarde o respeito para com o anfitrião. Se aceitar um papel além de sua capacidade, tanto perderá a compostura quanto deixará de lado aquele que é possível que bem desempenhe. Do mesmo modo, que ao caminhar tome cuidado que não pise em um prego ou não torça o pé, assim também toma cuidado para que não cause dano à sua faculdade diretriz. Se guardarmos atentamente essa regra, nós empreenderemos cada ação com mais segurança. Para Epiteto, o corpo é a medida das posses de cada um, como o pé é a medida da sandália. Se você fixar nisso, guardará a medida. Mas, se for além, necessariamente cairá no abismo. E assim, igualmente a respeito da sandália. Se for muito além do pé, ela torna-se duradoura. E em seguida, púrpura, depois bordada. Pois, uma vez ultrapassada a medida, não há mais limite algum. É sinal de incapacidade ocupar-se com as coisas do corpo, tal como exercitar-se muito, comer muito, beber muito, evacuar muito, copular muito. É preciso fazer as coisas como algo secundário, que a atenção seja toda para o pensamento. Aqui Epiteto transmite a ideia de ser comedida em nossos prazeres. Quando alguém te tratar mal, ou falar mal de você, lembre-se que ele o faz ou fala pensando que isso lhe é conveniente. Não lhe é possível, então, que saiba exatamente quem é você.
mas apenas a impressão ou sentimento de que sua presença causa quem fala, de modo que, se equivocadamente ele pensa mal de você, aquele que sofre o dano é quem está enganado. Com efeito, se alguém supuser falsa uma proposição conjuntiva verdadeira, não é a proposição conjuntiva que sofre o dano, mas quem se engana. Agindo de acordo com isso, será gentil com quem te insulta. Diz, pois, em cada uma dessas ocasiões: assim lhe parece, e este engano não é meu. Toda coisa tem dois lados, um suportável e outro não suportável. Por exemplo, se o seu irmão for injusto contigo, não o tome por aí, isto é, que ele é injusto, pois isso não é suportável. Mas pense antes o seguinte, que ele é seu irmão, e que foram criados juntos, assim o tomará de acordo com o que é suportável. Epiteto adverte, esses argumentos são inconsistentes. Eu sou mais rico do que você, logo sou superior a você. Eu sou mais eloquente que você, logo sou superior a você. Entretanto, esses argumentos são mais consistentes, propondo: eu sou mais rico do que tu, logo as minhas posses são maiores do que as tuas. Eu sou mais eloquente do que tu, logo a minha eloquência é maior do que a tua. Pois você não é nem a posse e nem a eloquência. Você apenas as possui, pois as coisas fora do nosso controle não nos pertencem, elas precisam de uma vontade nossa. Alguém se banha de modo apressado, não diga que ele se banha de modo ruim, mas de modo apressado. Alguém bebe muito vinho, não diga que ele bebe de modo ruim, mas que ele bebe muito. Pois, antes de discernir a opinião dele, como sabes que ele age de modo ruim? Assim, como ocorrerá que aprenda as representações compreensivas de umas coisas e de assentimento a outras? Jamais se declare filósofo, nem entre os homens comuns. Fale frequentemente sobre princípios filosóficos, mas age de acordo com os princípios filosóficos. Por exemplo, em um banquete, não discorra sobre como se deve comer, mas coma como se deve. Lembra que Sócrates, em toda parte, punha de lado as demonstrações, de tal modo que os outros o procuravam quando desejavam ser apresentados a outros filósofos por ele. Ele os levava, e dessa maneira, sendo desdenhado, ele ia. Com efeito, caso em meio a homens comuns uma discussão sobre algum princípio filosófico sobrevenha, silencie-se ao máximo, pois o perigo de vomitar imediatamente o que não digeriste é grande. Quando alguém te fala que nada sabe e não te morder, sabe então que começaste a ação. Do mesmo modo que as ovelhas não mostram o quanto comeram trazendo a forragem ao pastor, mas tendo digerido internamente o pasto, produzem lã e leite. Também você não mostra os princípios filosóficos aos homens comuns, mas, após tê-los digerido, mostre as ações. Para Epiteto, devemos agir de acordo com aquilo que pregamos. É preciso fazer o que se prega como virtude, pois assim o homem comum aprenderá pelo exemplo. Quanto ao corpo, quando tiver se adaptado à frugalidade, não te gabe disso, nem diga em toda ocasião, se beber água, que beber água. E se quiser em algum momento exercitar-se para uma tarefa árdua, faz isso para ti mesmo e não para os outros. Se tiver forte sede, bebe um gole de água gelada, e não faça disso um alarde a ninguém. Postura e caráter do homem comum jamais espera benefício ou dano de si mesmo, mas das coisas exteriores. A postura do caráter do filósofo espera todo benefício e todo dano de si mesmo. Mas quais são os sinais de quem progride? Epiteto explica: não recrimina ninguém, não elogia ninguém, não acusa ninguém, não reclama de ninguém. Nada diz sobre si mesmo, como quem é ou o que sabe. Quando em relação a algo é entravado ou impedido, recrimina a si mesmo. Se alguém o elogia, se ri de quem o elogia. Se alguém o recrimina, não se defende. Vive como os convalescentes, precavendo-se de mover algum membro que esteja se restabelecendo, antes que se recupere. Retira de si todo desejo e transfere a repulsa unicamente para as coisas que, entre as que são encargos nossos, são contrárias à natureza. Para tudo, faz uso do impulso amenizado. Se parecer insensato ou ignorante, não se importa. Em suma, guarda-se atentamente como se fosse um inimigo traiçoeiro. Quando alguém se crê merecedor de reverência por ser capaz de compreender e interpretar os livros de Crisipo, diz para si mesmo: se Crisipo não escreveu de modo obscuro, ele não tem pelo que se crer merecedor de reverência. Mas o que eu desejo?
Conhecer a natureza e segui-la? Busca então quem a interpreta. Ouvindo que é Crisipo, vou a ele, mas não compreendo seus escritos. Busca então quem os interpreta. Até aí, absolutamente nada há que mereça reverência. Quando eu acho o intérprete, resta-me fazer o uso das coisas prescritas. Unicamente isso é digno de reverência. Ora, se admira o próprio ato de interpretar, que as coisas me tornam senão gramáticas ao invés de filósofo? Com a diferença de que, no lugar de Homero, interpreto Crisipo. Então, quando alguém me disser, interpreta algo de Crisipo para mim, sobretudo, enrubescerei quando não for capaz de exibir ações semelhantes às palavras e condizentes com elas. O filósofo orienta, respeite todas as coisas que foram expostas como se fossem leis, como se cometesse uma impiedade se as transgredisse. E se alguém falar algo de você, não dê atenção, pois isso não é mais ação sua. Por quanto tempo ainda esperará para que julguem você merecedor de melhores coisas, e para que em nada transgrida os ditames da razão? Recebeste os princípios filosóficos, com os quais foi preciso concordar e concordastes. Para qual mestre ainda espera para que confie a ele a correção de si mesmo? Não é mais um adolescente, já é um homem feito. Se agora for descuidado e preguiçoso, e sempre fizer adiamentos após adiamentos, fixando um dia após o outro o dia depois da qual cuidará de ti mesmo, não perceberá que não progride, e permanecerá tanto vivendo, portanto morrendo um homem comum. Então, a partir de agora, como homem feito e que progride, considera sua vida merecedora de valor, e que seja lei inviolável para você tudo que se afigura como o melhor. Então, se uma tarefa árdua ou prazerosa ou grandiosa ou obscura for apresentada a você, lembra-se que essa é a hora da luta, que essa é a hora dos Jogos Olímpicos, e que não há mais nada pelo que se esperar, e que por um revés ou um deslize, perder-se o progresso ou a conserva. Deste modo, Sócrates realizou-se de todas as coisas com o que se deparou. Não cuidou de nenhuma outra, exceto a razão. E você, mesmo que não seja Sócrates, deve viver desejando ser como Sócrates. O primeiro é mais necessário o tópico da filosofia e da aplicação dos princípios, por exemplo, não sustentar falsidade. O segundo é o das demonstrações, por exemplo, por que é preciso não sustentar a falsidade. O terceiro é o que o próprio para confirmar e articular os anteriores, por exemplo, por que isso é uma demonstração. O que é uma demonstração? O que é uma consequência? O que é uma contradição? O que é verdadeiro? O que é falso? Portanto, o terceiro tópico é necessário em razão do segundo, e o segundo em razão do primeiro, mas o primeiro é mais necessário e aonde é preciso se demorar. Porém, fazemos o contrário, pois no terceiro desprendemos nosso tempo, e todo o nosso esforço é em relação a ele, mas no primeiro descuidamos por completo. Eis aí o porquê. Por um lado, sustentamos as falsidades, e por outro, temos à mão como se demonstra o que não é apropriado sustentar falsidades. É preciso em todas as ocasiões ter à mão o seguinte: conduze-me, Zeus, e tu também, destino, para o posto qual um dia fui designado, que diligente eu vos seguirei, e se, mal me tornando, não o quiser, ainda assim vos seguirei. Aquele que de modo justo ceder às necessidades, e para nós, sábio e conhecedor das coisas divinas, Críton, se assim é desejado pelos deuses, que assim seja. Aniton e Mélito, pode me matar, mas não pode me causar dano. Ficamos por aqui. Este foi um resumo completo da obra de Epíteto. Espero que tenha gostado. Recomendamos que se inscreva no canal, que seja membro do nosso canal, pois disponibilizaremos esse resumo da obra o Manual de Epíteto para que você possa ler com calma em sua casa. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.